A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Glória a Deus por mais essa oportunidade. Hoje nós daremos continuidade no segundo trimestre de 2021 das lições da EBD. E o título da nossa lição é o propósito dos dons espirituais. Antes de darmos início, vamos fazer uma oração. Bendito e poderoso Deus. Agradecemos, Deus, por essa rica oportunidade, Pai, que o Senhor nos concede de mais uma vez aprendermos a Sua palavra. Senhor, abençoa cada irmão, cada irmã, abençoa as suas famílias, Senhor, abençoa os seus lares, que possamos, Senhor, nesta manhã, Pai, sermos cheios do Teu Espírito, cheios da Sua sabedoria, Pai. Abençoa, Jesus, venha nos dar graça, Deus, abrir nossas mentes, o nosso coração, para recebermos, Senhor, nessa manhã, Senhor, a Sua palavra, Pai. Usa-me, Deus, como um canal de bênção, Pai, para falar, Senhor, a cada um, para ministrar a cada um, Senhor, o Seu querer, Pai, o Seu desejo, o Seu propósito para as nossas vidas e para o Seu povo. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, então, como nós já dissemos que o nosso estudo de hoje é a lição de número 2, nossa lição é a da CPAD, então eu vou estar fazendo a leitura, porque nós estamos com aulas online e estamos usando as revistas virtuais também. Então, o título da nossa lição é o propósito dos dons espirituais. O texto áureo se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12, que diz assim: Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles, para a edificação da igreja. A nossa verdade prática é: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de 1 Coríntios, o capítulo 12, dos versículos 8 ao 11. Versículo 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E continuando na leitura, temos ainda na carta de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse, versículo 2, e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Os objetivos que nós devemos atingir, o objetivo geral é mostrar que os dons não são para elitizar o crente, mas sim para a nossa edificação. Então, o primeiro tópico da nossa lição, nós vamos tratar sobre a conscientização de que os dons espirituais não são para elitizar o crente. No tópico 2, explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. Expor que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. E a nossa introdução, ela traz que estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja.
Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. Então, irmãos, o propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a Igreja de Cristo. Está lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, o versículo 15. Então, o que são os propósitos de Deus? O que são propósitos? Propósitos são intenções, são planos. E quais são os propósitos de Deus para nos conceder essa graça, que são os dons, né? E o que são os dons? É isso que nós aprenderemos hoje. Então, os dons não são nossos, são do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos concede, né, essa dádiva em prol da pregação do Evangelho. Inclusive, irmãos, se nós não soubermos usá-los através do amor e nós nos acharmos em falta, quando na justa balança de Deus, nós teremos que dar conta. Ou seremos recompensados, ou seremos castigados. Sabemos, meus irmãos, que Deus é Deus de propósitos. O nosso Deus tem propósitos, eles são eternos, são imutáveis. O seu cumprimento é certo. E Deus, no seu propósito de conceder os dons, né, aos que estão em Cristo, é para edificar, para consolar a Igreja de Cristo. Então, eles são entendidos como os dons dados pelo Espírito Santo, particularmente aos membros do corpo de Cristo. Encontramos isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7, do 7 ao 11. E aonde que na Bíblia nós encontramos que Deus é Deus de propósitos? Nós temos em Gênesis, no capítulo 1, que Deus criou tudo com um propósito. Deus levantou uma nação a fim de que promovesse a sua mensagem através desse propósito. Israel, espiritualmente, é uma consequência desses propósitos. A previsão da vinda de Jesus em consonância com o propósito de Deus está registrado lá no livro de Lucas, no capítulo 24, versículo 27. Então, nós aprendemos que os dons, eles são concedidos à Igreja de Cristo para fortalecer, edificar, e quem opera esses dons, quem nos dá esses dons, é o Espírito Santo de Deus. Ele opera em quem Ele quer, quando Ele quer, e é com essa finalidade, edificação. É uma operação especial e sobrenatural do Espírito Santo de Deus por meio de nossas vidas, por meio da vida do salvo em Cristo Jesus. Então, no nosso primeiro tópico, no item 1, vamos falar sobre a Igreja Coríntia. A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo, que está lá registrada no livro de Atos, no capítulo 18, do versículo 1 ao 18. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo dos gentios tratou, em sua primeira epístola dirigida àquela igreja, sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar daquela igreja que nenhum dom lhe faltava. Então, nós vemos aqui, meus irmãos, que Paulo, ele reconheceu que a igreja de Corinto, ela tinha manifestação abundante dos dons de Espíritos, dizendo inclusive que não faltava nenhum dom àquela igreja. Mas, embora ela fosse rica, embora ela tivesse todos os dons, ela era idólatra, idolatrava os deuses. Então nós vemos que ela era carnal. Paulo a chama de carnal. Vamos estudar sobre isso, o que identifica uma igreja carnal, né? Então, o espiritual, ele é diferente. Nós temos que ter um alvo, que é a perfeição.
Então, os dons, ele se manifestava aqui, embora nós vemos que a igreja, os irmãos eram carnais. E o que nós vimos na aula passada, foram quais os dons, né, que o Espírito Santo dá à sua igreja para a sua edificação. Eu vou fazer a leitura para sabermos quais eram esses dons que não faltava, que tinha em abundância na igreja de Coríntios. Então, quais são os dons? O dom da palavra, de sabedoria. Eram mensagens sábias, enunciadas mediante a operação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Eles tinham o dom da palavra do conhecimento, que é quando uma mensagem é inspirada pelo Espírito Santo, revela o conhecimento a respeito das pessoas e situações específicas e difíceis. Eles tinham o dom da fé. Essa fé aqui, irmãos, não se trata para a salvação, mas se trata, sim, uma fé sobrenatural e especial, capacitando o crente a crer e realizar coisas extraordinárias e milagrosas. Dons de curar, que eram os dons concedidos para a igreja para a restauração da saúde física dos seus membros. Operação de milagres, atos sobrenaturais de poder que intervêm nas leis físicas da natureza. Eles tinham também, irmãos, o dom da profecia, que é o dom que capacita o crente a transmitir uma palavra da parte de Deus. Não se trata da entrega de um sermão previamente preparado. O dom de discernimento de espíritos, dotação especial dada pelo Espírito Santo para discernir e julgar corretamente as manifestações espirituais e sobrenaturais. Eles tinham o dom de variedade de línguas, falar em outras línguas humanas e vivas, ou uma língua desconhecida do nosso falante, que é a glossolalia, né? Que encontramos registrado no 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, e no capítulo 14, versículo 2. Eles tinham o dom de interpretação de línguas, que é a capacidade pelo Espírito Santo para compreender e transmitir o significado de uma mensagem dada em línguas estranhas. E para que isso? Porque o falar em línguas edifica não só ao próprio crente, mas edifica também as vidas, a igreja. Mas para isso precisa também ter o quê? Interpretação. Então, esse dom da variedade de línguas, ele é completo com a interpretação de línguas. No item 2 do tópico 1, nós temos que uma igreja de muitos dons, mas carnal. Os dons do Espírito Santo concedidos por Deus à igreja de Corinto tinham por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho, a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Todavia, além de aquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões, inveja, imoralidade sexual. Então aqui nós já vemos o que difere uma igreja espiritual de uma igreja carnal. A igreja carnal, olha o que ela tinha. Ela tinha divisões, ela tinha contendas, ela tinha intrigas, ela tinha inveja, ela tinha imoralidade sexual. E aí, como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? É por isso que Paulo a chama de carnal e imatura, que nós encontramos lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 3. Com este relato aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Uma igreja onde predomina a inveja, a contenda e dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual, e sim carnal. Então, o que nós vemos aqui, irmãos? Nós vemos que ainda que o Senhor use, ainda que o Senhor conceda dons, não é por isso que Deus aceita de tudo de qualquer forma. Não, ele vem com a correção. Então, o que nós vemos aqui, irmãos?
que nem sempre as manifestações espirituais numa igreja são indicadores de seriedade, espiritualidade, santidade. Por isso que o título desse tópico da nossa lição é que os dons não são para elitizar o crente. Não é para o crente se ensoberbar, achar que ele é melhor que o outro. Não, tudo tem que ser levado com seriedade, com espiritualidade, tem que ser santo, porque as coisas de Deus é santo, Deus exige isso de nós. Não pode ser de qualquer forma, de qualquer jeito. Então não é porque Deus deu todos esses dons para a igreja de Coríntio que ele estava contente. O tópico 3 diz assim: dom não é sinal de superioridade espiritual. É o que acabávamos de dizer. Muitos crentes erroneamente que os irmãos agraciados com os dons da parte de Deus são por isso mais espirituais que os outros. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de uma vez por todas de que os dons não são garantia de espiritualidade genuína, verdadeira, original, que essa espiritualidade está vindo do trono da graça. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nós encontramos esse texto lá no livro de Mateus, no capítulo 7, versículos 22 e 23. Então vejam, irmãos, nem todos que diz Senhor, Senhor estão debaixo da graça, estão com as vidas no altar, e é isso que nós temos que tomar cuidado. A declaração de fé das Assembleias de Deus nos ensina que na diversidade cada dom é concedido para aquilo que for útil. Eles não são atestados pessoais de santidade que induzem as pessoas a acreditar que são mais santas ou mais espirituais que as outras. Também não transformam as pessoas em super espirituais, nem as tornam melhores ou superiores aos outros crentes. E não é para exibição ou para superioridade particular no seio da igreja, mas são todas para a glória de Deus. E nenhum dom individualiza qualquer crente, porque o mérito será sempre do Senhor. Amém, irmãos? A síntese desse nosso primeiro tópico é de que os dons do Espírito Santo são concedidos pela graça divina. Eles não devem ser usados para elitizar o crente. Concluindo, irmãos, esse primeiro tópico da nossa lição, o que a Bíblia nos ensina sobre os dons espirituais? Que nós não devemos ser ignorantes, que devemos procurar, ou seja, pedir, buscar, e que os dons do Espírito Santo não podem ser usadas pela vontade do próprio crente. O Espírito Santo distribui os seus dons como quer e não depende da nossa vontade a escolha dos dons que nós queremos. A maturidade de uma igreja não depende necessariamente da manifestação dos seus dons. É o que nós vemos na igreja de Coríntios, né? Os dons são para a igreja e não apenas para um cristão individualmente. Apesar de sua importância, os dons não substituem as escrituras sagradas. Quando um dom espiritual se manifesta na vida do crente, ele deve atribuir toda a glória ao Senhor. Amém? Passando para o tópico de número 2, o título é Edificando a si mesmo e aos outros. Edificando a si mesmo, item 1. Paulo diz
que quem fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmo. O que significa isso, irmãos? Significa que quando nós formos orar, é orar também em Espírito, é buscar para que nós falemos também em Espírito, porque nessa oração nós estamos edificando a nós mesmos. Isto não significa que o apóstolo dos gentios proibia ou falar em línguas publicamente, mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus, que é a oração. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Vemos então, irmãos, nessa lição, que o apóstolo Paulo, ele estimulava os crentes a falarem em línguas estranhas. E é inclusive o dom mais buscado por nossas igrejas, até por ser a causa do batismo com o Espírito Santo, o que também não se confunde com variedade de línguas, que é para a edificação da igreja, e pessoalmente. Então nós vemos que falar em línguas edifica o próprio crente na sua comunhão com Deus. Falar em línguas provenientes do Espírito Santo é uma bênção na vida do cristão. No item 2, edificando os outros. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Em lugar de buscarmos prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus usando dinheiro em troca de bênçãos, busquemos os dons espirituais. Agindo assim, edificaremos a nós mesmos e também aos outros. Paulo aqui, irmãos, ele observou que os crentes em Corinto não usavam o dom para ajudar os outros, ou seja, perdia a razão de existir aquele dom, porque o objetivo é justamente ajudar os outros. Nós já disse há pouco que o objetivo dos dons espirituais, os propósitos de Deus em conceder os dons espirituais para o seu povo, é justamente para edificar, consolar e exortar. E aqueles crentes da igreja de Corinto não faziam isso. Então, qual a razão? Não tinha razão, não é? E é isso que Paulo exorta. Paulo exorta que a gente, quando fala em línguas, nós temos que edificar até aquele que não é crente. Por isso que tem que ter a interpretação, para que não fique só para o irmão que está recebendo aquele dom, né? Que tem aquele dom, seja edificado, mas também que todas as vidas, toda a igreja. Então, o item 13, edificando até o não crente. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falarem em línguas, vejam, o apóstolo Paulo estimulava, como eu já disse, isto é, a edificarem a si mesmo na oração. Seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem, a fim de que a igreja toda fosse edificada. Ou seja, para que houvesse a interpretação daquelas línguas, para que todos fossem edificados, para que todos recebessem a mensagem de Deus, que é essa a razão, né, desse dom. O comentário da Bíblia de Estudo, Aplicação Pessoal, diz sobre esse texto. Embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque esta edificava a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficiava principalmente o falante. Todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser, ou seja, os cultos, devem ser edificados, sejam crentes ou não. Por isso não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé
que nós. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho se em uma reunião não entenderem o que está sendo falado? Ou seja, perde todo o interesse, não é verdade, irmãos? Então nós temos que ser sábios, nós temos que ter discernimento, temos que buscar ajuda do céu para que nós venhamos não só a ser um amontoado de pessoas, mas que nós podemos edificar através dos dons que são concedidos à sua igreja. Síntese do nosso tópico 2. Os dons só têm uma razão de existir, ou seja, uma finalidade na vida do crente, edificar a vida do outro irmão em Cristo. Amém? Tópico 3 da nossa lição: edificar todo o corpo de Cristo. Os dons na igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, que são os capítulos 12 e 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado, conforme diz Thomas Rover, parafraseando Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 16. Os membros do corpo, cada qual com sua própria função, concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todos. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem o seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Encontramos lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossas vidas. Paulo escreve 2 capítulos, os capítulos 12 e 14 de Coríntios, para falar a respeito do uso dos dons que são concedidos pelo Espírito. E o amor é a fonte principal para o uso dos dons com propósito. Se não houver amor, não haverá edificação. E a igreja de Coríntios, os crentes de Coríntios, eles ficaram entorpecidos com o amor próprio. Eles apresentavam um estado de dormência, né? E lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, no versículo 7, 4 e 7, diz que quem não ama a Deus não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. E Jesus Cristo é o retrato desse amor. Eu quero, irmãos, vamos fazer uma leitura aqui de uma explanação que tem numa Bíblia de estudo, que o amor do qual Paulo fala é tão profundo e tão transformador de vidas que ele deveria diminuir muitos dos problemas enfrentados por aquela igreja, tais como o orgulho, o egoísmo e a divisão. Os coríntios ficaram entorpecidos com o amor próprio. Paulo certamente conhecia o amor próprio. Ele antes odiara e perseguira os cristãos. O apóstolo conhecia em primeira mão o poder transformador do amor de Cristo. Desejava muitíssimo que os coríntios conhecessem e experimentassem esse amor. Amém? Continuando no item 2 da nossa lição, os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus, está lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Os ministros, sábios arquitetos, está em capítulo 3, 10. O fundamento já está posto pelos apóstolos, Jesus Cristo, mas os ministros têm de tomar o cuidado com as pedras assentadas sobre este alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da Igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança de hoje. Mas veja cada um como edifica sobre ele,
porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O que o apóstolo aqui nos ensina? O que é a arquitetura, irmãos? A arquitetura é a construção de estruturas gerais feitas por um construtor, né? Então, a arquitetura da igreja, a base, do fundamento da igreja é Jesus Cristo. Os ministros são sábios arquitetos. A igreja é o edifício de Deus, é a família de Deus. Deus levanta homens para edificar a igreja, conforme nós lemos lá na carta aos Efésios, né? Capítulo 4, versículo 11, onde ele diz: de uns para apóstolos, outros para profetas, outros para o evangelho, outros para pastores e doutores. Então, nossa liderança tem que estar atenta, né? Que Jesus Cristo é a nossa base, é o nosso fundamento. Item 3, despenseiros dos dons. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Está lá, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. Ele usou a figura do despenseiro que, antigamente, era o homem que administrava a despensa e tinha total confiança do patrão. O despenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragassem e os distribuíam para a alimentação da família. Desta forma, os despenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Eles precisam ter o cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como os bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Então, nesse tópico, irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Encontramos lá no livro de 1 Pedro, capítulo 4, que a família de Deus, ela precisa ser bem alimentada, conforme encontramos no livro de Efésios, porque nós somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Que todos verão esta grande administração, porque conforme está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, que os homens, então todos verão esta grande administração, que os homens nos considerem ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus, que saibamos então utilizar os dons sabiamente, né, com os propósitos de Deus. É importante nós sabermos também, irmãos, que os dons espirituais são faculdades da Trindade divina e eles são assim distribuídos, como está lá em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 a 6. É o Espírito Santo quem concede os dons. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Nós lemos lá no versículo 4. É o Filho quem distribui os dons. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 5. E no versículo 6, é o Pai quem opera os dons e a diversidade de operações, mas é o mesmo dom, Deus, que opera tudo em todos. Amém, irmãos? Concluindo a síntese do tópico 3, quando os dons espirituais são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Amém? Já a nossa lição, ela traz na conclusão que a Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o Evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo e descrente de Deus.
Diante desta tão sublime tarefa, a Igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a Igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a Igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Amém? Glória a Deus. Louvado, bendito é o teu nome. Então, irmãos, para finalizar, quais são os propósitos dos dons espirituais? Quais são os propósitos? É para edificar a igreja, é para edificar o crente, é para o crente, capacitar o crente a testemunhar de Cristo, capacitar o crente para ganhar almas para Cristo, falar do amor do Senhor, glorificação do Senhor Jesus, confirmação da palavra de Deus, confirmação das Escrituras, da Bíblia, crescimento da obra de Deus em qualidade, em quantidade, a unidade da fé e do conhecimento de Jesus, maturidade cristã, utilidade no serviço cristão, mas tudo com amor, conforme nos ensina o apóstolo Paulo, e sabendo que o fundamento, a pedra de esquina, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Estamos encerrando, mas quero fazer uma oração. Bendito soberano Deus, agradecemos, Senhor. Agradecemos, Deus, por mais essa palavra, por mais essa ministração. Deus, nos ajuda, Deus, a exercitarmos, Senhor, esses dons que o Senhor tem nos concedido, Pai, por Tua graça, por Tua misericórdia, Deus. Que o Senhor venha nos capacitar cada dia, que o Senhor venha nos usar, Senhor, com poder e autoridade, para levar a Sua palavra, Pai, para todos aqueles, Pai, que precisam, Senhor, de ser edificados, de ser, Senhor, consolados, Pai, pelo Seu doce Espírito. Que nunca nos falte, Pai, a Sua doce presença, Deus, a Sua doce presença, Espírito Santo de Deus. Glórias te dou, ó Pai, glórias te dou, ó Filho, glórias te dou, Espírito Santo de Deus. E assim eu agradeço, Senhor, mais uma oportunidade, em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor, meus irmãos, continuem se cuidando e para a honra e glória do Senhor, que as vossas vidas sejam edificadas através deste estudo. Amém.